Aluna do Senac RN, a potiguar Juliana Leslie de Araújo Acioli, de 18 anos, foi a ganhadora do World Skills Américas 2012, na ocupação cabeleireiro. A competição internacional recebeu 216 alunos de 20 países entre 12 a 18 de novembro. Em São Paulo, aconteceu em paralelo à Olimpíada do Conhecimento deste ano. A Juliana participou de provas que testaram suas habilidades, que foram desenvolvidas durante a sua formação. Na Convenção Nacional Logista, que também se realizou em novembro, recentemente, o empresário Flávio Rocha, um dos palestrantes do evento, abordou o delicado tema da unificação em 4% do ICMS, proposto pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo ele, as leis de incentivo não devem ser vistas como mera guerra fiscal entre estados. Segundo o Flávio Rocha, elas são, de fato, mecanismos de geração de emprego e renda. Voltamos, governadora, à nossa entrevista, e exatamente a propósito da colocação feita no evento recentemente acontecido aqui no Estado, da Federação Nacional das CDLs, como fica o nosso PROAD a prevalecer esse ICMS unificado? O PROAD que abrange hoje 150 empresas e gera mais de 35 mil empregos aqui no Estado. Como é que fica o PROAD se isso vingar realmente? Olha, na realidade eu não acredito que vai vingar. A primeira reunião com governadores, o ministro sentiu a grande reação do Nordeste, do Norte e da região Centro-Oeste. Porque ninguém pode tratar de forma igual desiguais. O Sul é a região mais rica, o Sudeste, mesmo assim no Sudeste, o estado do Rio dá incentivo. É uma forma de você ter empresa e gerar emprego e renda. E no Nordeste, isso foi uma das formas, foi um dos mecanismos fundamentais para que nós pudéssemos ter indústria. E hoje o Nordeste está num ritmo de crescimento acima do que o crescimento nacional. Então, como é que você pode agora, de repente, acabar com tudo isso, porque diz que existe uma guerra fiscal, para voltar ao passado? Isso eu disse ao ministro: ministro, nós vamos voltar àquela época passada, que saía aqui o pau de arara, cheio de nordestino, para escapar no Sul Maravilha? Não, nós temos que fazer o inverso. Eu acho que o governo federal tem que dar mais incentivos nas regiões mais pobres, mais carentes. Uma coisa já ficou muito clara, que não há, de forma nenhuma, aceitação nem da maioria, muito pelo contrário, a grande maioria foi contrária. Então, isso é uma coisa que eu acredito que vai passar ainda por muitas discussões e nós temos que ter compensações. Ficou claro o seguinte: nós vamos discutir, agora com compensações. Não podemos fazer essa unificação de cima para baixo de forma nenhuma. Se for acontecer, tem que ser no decorrer de, no mínimo, 20 anos. Essa é a minha posição, é a minha opinião. Nós temos que ter também um outro mecanismo de que se forme um fundo, mas não um fundo como esse da exportação, que esse ano o governo do Estado, os governos ainda não receberam nada. Tem que ser algo realmente que venha a compensar para que a gente possa fazer outros tipos de atrativos. Nós agora que estamos correndo, porque já perdemos muito tempo no passado, no Nordeste, em função da infraestrutura. Veja o nosso Estado. Se fala em porto, 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 sem porto não tem desenvolvimento. Ou a gente cresce o nosso porto, pensando até num segundo, para que a gente possa ter mais desenvolvimento. A BR-304 tem que ser duplicada. Nós precisamos estar na Transnordestina, a ferrovia. Como é que a Transnordestina é Nordeste e não tem o Rio Grande do Norte? Então, são coisas assim que nós temos que ter um incentivo para isso. E precisamos trazer mais e mais indústria, agregar valor ao potencial que nós temos das nossas riquezas naturais. Certamente, governadora. Eu fiz contatos com alguns presidentes... Mas uma coisa bem clara aqui, ficou já difícil, isso aí foi voz geral. Seja qual for a alteração, será daqui para frente. Quem já tem, permanece. Isso é muito justo. É justíssimo. Isso é justíssimo. Em caso que, de fato, inclusive, seja... nós estamos... inadiável essa mudança. Nós estamos com outras empresas, Nelson, que estamos oferecendo PROAD. Vamos dar sim, porque nós precisamos de mais indústrias no nosso estado. Tanto o PROAD, governadora, como também o PROGÁS, são dois instrumentos fantásticos de
busca de desenvolvimento foi do nosso o estado. Progás que foi decisivo para trazer aquela indústria cerâmica lá para Mossoró, aquela porcelanato. Na época eu era prefeita. E foi o Progás que decidiu. Você fazia parte do governo. Exato. Não foi somente o ICMS que todos davam, mas o Rio Grande do Norte tinha esse diferencial. Agora mesmo eu estava no Rio Grande do Sul há poucos dias, apresentando o nosso estado, a indústria calçadista, e apesar de ser uma indústria que não... mas tudo é energia, move qualquer. Eu mostrei isso e eles ficaram assim admirados, a diferença, 35% a menos do valor que eles têm a nível do Rio Grande do Sul. Então, isso é um diferencial. Então, esses incentivos, eu digo que esses incentivos, sabe o que é? Para mim, a minha concepção e a minha certeza é trocar imposto por emprego. Certamente. Nada mais justo. E isso vem ao encontro, governador. Eu fiz aqui um contato com vários presidentes de segmentos, como, por exemplo, o presidente da Federação das Indústrias, Amário Salles, que eu estou fazendo a pergunta que ele me fez para fazer à governadora. Quais as ações do governo na direção de uma política industrial para o Estado, que é mais ou menos nessa direção, e quais as perspectivas nessa área nos próximos 48 meses? Olha, nós estamos realmente recebendo já novas indústrias e muitas que já estão sendo convocadas. Para isso, nós vamos ter que abrir novos distritos industriais. E o que vai acontecer dentro de pouco tempo será o distrito industrial ali a nível de Goianinha. A área já está regularizada, fica à margem de uma BR duplicada e nós estamos muito surpresos com a quantidade de empresas que querem se localizar naquela região. Então, isso já é algo que acena para um crescimento. Além disso, também fazer com que você possa aproveitar. Se você tem calcário, então a indústria de cimento, como agora já inauguramos aquela de Baraúna, que é uma indústria grande, a Mizu, do Grupo Votorantim, que já vai duplicar sua capacidade, já nos anunciou um aumento uma duplicação, que eles estão fabricando hoje, Nelson, uma quantidade de cimento que precisa de 700 carretas dias para ter esse cimento. Veja como nós temos necessidade de ferrovia. Obrigado. Nós vamos ter, já vai começar ao lado, mais 2 indústrias que foram captadas agora no nosso governo, de cal para siderúrgica, para atender a siderúrgica do Ceará, mas o calcário é nosso, então tem que estar no nosso... No Siridó foi aberto 2 indústrias que estão trabalhando, uma em Santana do Siridó e outra em Parelhas, e isso, quando eu cheguei em Parelhas recentemente, fica quanto só aquela indústria já tinha mudado o perfil da cidade. A movimentação da cidade, também aproveitando o calcário. Em Apodi, nós abrimos uma indústria que está beneficiando granito e mármores que tem na região, porque o que é que acontece na nossa região? Nós temos granito e mármore, não somente em Apodi, temos no Siridó, mas que chama-se pedreiras, saem as pedras, vamos dizer assim, brutas, exportadas por Pecém, que aí não entra na nossa balança de exportação, exportada por SUAP. Então, o que é que nós precisamos? É trazer a indústria para beneficiar aqui, porque agrega valor, gera emprego, e não sair a pedra toda, vai para o exterior e volta de lá como se fosse mármore italiano, como se fosse da Turquia. Não, tem que sair daqui, feito aqui, valorizar o que é nosso. E isso que eu estou falando com relação a mármore, a granito, a gente tem que pensar no ferro, tem que se pensar em muitos outros produtos. A própria agroindústria não é só fazer a fruta. Então, vamos fazer com que os sucos sejam produzidos aqui. Está aí o exemplo da Maísa. Está sendo reaberta a fábrica, já foi reaberta a fábrica de suco, vai crescer bastante, porque nós demos incentivo para que a indústria que levava as nossas frutas e transformava em São Paulo, para depois voltar para o Nordeste, porque 30% da produção deles lá em Guarulhos voltava para o Norte e Nordeste. Então agora vão produzir esses 30% aqui, com as nossas frutas, e para isso eu dei um incentivo, zerando o ICMS, na compra da fruta que seja produzida no nosso estado. Se a empresa comprar fruta produzida no nosso estado, é 0 de ICMS. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.